Tenho comigo Ricardo Jorge Pinto para uma análise mais política deste caso. Olá, boa tarde, Ricardo. Ainda há pouco falava com o Raposo Subtil sobre isto. Responsáveis que tomaram decisões importantes na altura, e decisões que custaram dinheiro ao erário público, nomeadamente a nacionalização. É verdade. E aí nós encontramos duas tipologias. Encontramos o regulador, o Banco de Portugal, e é curiosa aqui uma afirmação feita em 2011 de António de Sousa, que foi governador do Banco de Portugal e na altura era presidente da Associação Nacional de Bancos, a dizer que o BPN não era um banco, era uma fraude e que não entendia como é que lhe tinham sido dadas condições para esse banco funcionar, como é que teria sido dado um alvará para esse banco existir. Ora, isso remete-nos para a questão fundamental do papel que o Banco de Portugal deve ter. E ao longo deste processo nós fomos encontrando uma série de indícios de desleixo, para dizer o mínimo, relativamente à ação de fiscalização. Em 2002, a revista Exame dizia que não se entendia como é que o BPN estava a dar remunerações aos depositantes a um nível que estava claramente em contramão com aquilo que os outros bancos estavam a fazer. E ninguém aparentemente se preocupou. 2 anos depois, o Jornal Público... E havia imensos rumores à volta da gestão em 2002, 2 anos depois, em 2004, o Jornal Público dizia que havia analistas que se recusavam a validar as contas do BPN, dizendo há ali qualquer coisa que não está a funcionar bem e nós não metemos uma assinatura nisto. Ora, como é que o Banco de Portugal, que era o regulador, continua impávido e sereno até que, em 2008, se dá a nacionalização deste banco, depois de uma série de investigações que aparentemente estavam a detectar fraudes ou pelo menos comportamentos extremamente ilícitos relativamente ao funcionamento do BPN. E, portanto, temos aqui a primeira responsabilidade, a responsabilidade do regulador. Depois temos a responsabilidade política da nacionalização. E aí estamos em 2008 e José Sócrates, então Primeiro-Ministro, decide uma nacionalização com base naquilo que era o início de uma investigação, mas também com base naquilo que era nessa altura, e tu há pouco mencionaste-o, o início de uma crise colocada em cima da mesa pelo subprime, mas com dimensões que na altura nem sequer eram ainda possíveis de avaliar e que fizeram com que o governo daquela altura temesse o risco sistémico e, portanto... O tal efeito dominó, não é? O efeito dominó e nacionaliza o banco. De forma polémica, tão polémica que anos depois, a propósito do caso BES, o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho vem dizer nós não queremos que o BES seja um BPN. E aí havia já a percepção de que, eventualmente... O que é que eventualmente correu mal na nacionalização do BPN? Pois, há pouco o jurista que estava aqui colocou o dedo na ferida. Nós sabemos muito pouco sobre os interstícios deste processo. Nós sabemos aquilo que é, digamos assim, a ponta do iceberg. Nos jornais vamos lendo indícios de atos criminosos, mas depois nós não sabemos exatamente o que é que ali aconteceu. Nas próprias comissões parlamentares de inquérito, as respostas eram de tal maneira vagas e a amnésia espalhou-se de tal maneira que nós não ficámos sem saber exatamente o que é que ali correu mal, quer do ponto de vista criminal, em relação à gestão do BPN e de todas as empresas que circulavam naquele setor, quer relativamente àquilo que foi depois a ação do próprio Estado na nacionalização. Ela foi entregue à Caixa Geral de Depósitos e Francisco Bandeira, que era o gestor que então ficou com o processo, a certa altura entrega o processo com prejuízos ainda maiores. E a única certeza com que aqui se fica era que todos estes prejuízos, na verdade, não foram com o dinheiro dos próprios, porque, garanto-te, fosse com o dinheiro de cada um deles, provavelmente isto não teria acontecido. A questão é que o dinheiro nunca é deles. E, portanto, o dinheiro é nosso, o dinheiro é teu, o dinheiro é meu, é dos espectadores que estão ali a ver-nos e que estão, neste momento, a pagar uma fatura cuja dimensão nós ainda nem sequer sabemos qual é que será. Fala-se em cerca de 6 a 7 mil milhões de euros de prejuízo que o Estado terá agora que cobrir. E são 4% do PIB. É muito dinheiro. Como é que se chegou aí quando, no início da investigação, se falava num prejuízo que Oliveira Costa teria dado de cerca de 700 milhões ou 750 milhões. A defesa vem agora dizer que é menos, que é cerca de 500 milhões, mas eu acho que não é os 150 milhões que vai fazer alguma diferença relativamente à gravidade deste processo. Agora, como é que se vai dos 700 milhões até aos 6 ou 7 mil milhões? Esse é um caso que ainda está por explicar e que certamente envolve ali um novelo e envolve uma série de gestões de má
Nem a Comissão desenvolvimento. Parlamentar de Inquérito conseguiu explicar alguma coisa, não é? Em Eu- termos políticos. Porque a Eu que Comissão tenho Parlamentar vindo a de Inquérito... acompanhar aquilo que nós temos sabido em termos públicos, tenho muito mais dúvidas do que certezas relativamente ao que ali aconteceu. E isso, do ponto de vista da explicação, estou totalmente de acordo com o que o jurista há pouco aqui dizia. O Estado deveria ser mais explícito relativamente ao que aconteceu aqui, porque, na verdade, quem vai pagar esta fatura somos nós. E, portanto, nós, O Estado, cidadãos... o Ministério Público incluído. O Ministério Público, obviamente, que é quem tem a responsabilidade de todo este processo. Agora, ainda estamos muito a tempo de fazer estas correções. É bom que depois do acórdão que vai ser lido, não sabemos se... Está a ser agora, lido, mas é tão grande exatamente, isso que vai durar chegar até aqui a a meia da alguma conclusão, tarde. mas vai ter que haver aqui uma explicação, nomeadamente uma explicação também política relativamente ao que aconteceu e que envolve vários governos e muitos responsáveis, até porque depois há aqui o outro lado político que é o círculo de responsáveis que estão muito próximos, por exemplo, de Cavaco Silva e do próprio PSD. Dias Loureiro foi ministro de Cavaco Silva, Arlindo Carvalho, ministro de Cavaco Silva, próprio Oliveira Costa foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ele teve nas mãos uma pasta dos assuntos fiscais e agora está debaixo de toda esta suspeição. Há aqui uma série de figuras que estão muito próximas de alguém que foi durante 10 anos primeiro-ministro e durante 10 anos presidente da República. E isto, obviamente, que até do ponto de vista jornalístico nos suscita um interesse maior que merece agora também um esclarecimento um pouco mais cabal. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Obrigado. Boa tarde.